Salve, salve, galera! Nós vamos agora para mais um Rumo à Posse, né? Hoje vamos falar sobre uma banca, Souls Andrade, que é muito curiosa a situação dessa banca, porque muitos alunos estão me pedindo para falar. Muitos alunos das minhas turmas, inclusive, estão pedindo para falar sobre uma banca que não faz provas há muitos anos. É curioso isso, a gente vai ver texto aqui só falando sobre o período do Obama, pô. Depois disso a gente já teve né, já tivemos aí o Trump como presidente dos Estados Unidos, depois, agora é o Biden. Então, enfim, é até curioso isso. Mas você não tem provas recentes, então não há muito como fugir, né? E eu não sei se eles estão sendo selecionados novamente depois de uma década a fazerem novas provas, mas o fato é que muita gente está pedindo, e assim de forma até insistente. Então vamos lá, vamos falar sobre essa banca. Interpretação de texto são questões simples. Algumas questões que eu reparei, inclusive eu trouxe uma aqui, que pede para você identificar qual é o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a ideia principal do texto. Então você tem que ter a leitura perfeita do que é, mas não é difícil você identificar qual é a ideia principal do autor naquele texto. Você encontra questões de crase, questões de identificação de classes gramaticais, verbos, sobretudo a parte de identificação de tempo verbal. Não são questões difíceis, não são questões complicadas. O que está sendo utilizado no sentido denotativo ou conotativo. Questões envolvendo semântica, né, parte semântica, né, que são os conectores. Então você pode botar tudo num bolo só aqui. Né? Valores semânticos de conjunções e preposições. Agora, uma coisa que chama atenção, né? Não são todas as bancas que cobram funções de linguagem. Se encontra questões de figuras? Encontra, mas encontra questões de funções. Eu trouxe até uma questão de funções que é uma coisa mais rara. Não são todas as bancas que pedem isso aqui, não. Então, atenção a esse assunto, funções de linguagem. Concordância, você vê tanto questão de concordância verbal quanto questão de concordância nominal. Pontuação, você encontra também questões para identificar a frase certa, frase errada relacionada à pontuação. Morfossintaxe, qual é a função sintática disso? Qual é a classe gramatical daquilo, como a gente já tinha falado. Transitividade de verbo, tá? Parte de classificação de orações. Então, toda a parte de morfossintaxe, né, identificação de classes gramaticais, funções sintáticas, relações sintáticas, certo? Classificação de orações, transitividade verbal, predicação, enfim, essas são as principais características da banca. Eu olhei a opção de provas, não encontrei questão de regência, não encontrei questão de colocação pronominal. Aí o candidato fala, então não preciso estudar. Eu não deixaria de estudar de jeito nenhum. Porque regência, olha lá, se o cara cobra questão de concordância, provavelmente também cobraria questão de regência. Outra coisa, aí pense, se eles gostam de questão que haja a identificação de frase certa, frase errada, por que eles não cobrariam regência? Eles cobram pontuação, eles cobram crase, cobram concordância. Não cobrar regência e colocação pronominal, porque a quantidade de provas foi pequena, a gente tem um universo pequeno mesmo. Tá? Então, coincidentemente, não caíram questões desses assuntos. Eu não deixaria de estudar. Outro, ortografia. Vi muito pouco. Regras de acentuação. Eu não deixaria de estudar de jeito nenhum. Principalmente a parte de regras de acentuação. Tá legal? Enfim. Então, as principais características da banca Souls Andrade. Lá. Questão número 1 é uma questão de pontuação. Aí ele pede o seguinte, foram retirados os sinais de pontuação desse fragmento aqui. E aí ele pede a frase que estaria correta. Vamos lá, o mercado está recebendo um bando de neófitos que são sérios candidatos a alguma coisa. Então, pera lá, a sofrer alguma coisa é um complemento de candidatos. O emprego desta vírgula aqui é totalmente inadequado. Então, essa vírgula aqui mata a letra A. Vamos lá.
Letra B. O mercado está recebendo um bando de neófitos, que são sérios candidatos a sofrer uma carnificina. Perfeito. Disse esse travessão que é maravilhoso, perfeito. Você poderia usar o travessão, poderia usar a vírgula, para identificar que se trata da reprodução da fala de alguém, tá? Do discurso direto. Disse o americano Jim Rogers. Opa! Aqui nós temos um apóstolo falando sobre Jim Rogers. Está explicando quem é o Jim Rogers. Então teria que haver ou uma vírgula aqui, ou um travessão, colocar entre parênteses. Então aqui já temos um erro. Em um dos gurus do mundo, aqui não. Aqui já não poderia haver essa vírgula. O mercado está recebendo, quero olhar mais nada. Mercado é sujeito, está recebendo é verbo. Você não pode ter uma vírgula separando sujeito e verbo. Bom, vamos lá. O mercado está recebendo um bando de neófitos que são sérios candidatos. Tá, esse aqui é um pronome relativo, introduz oração adjetiva. Se eu quiser dar um caráter explicativo, coloco a vírgula. Se eu quiser dar caráter restritivo, não preciso colocar pontuação. Que são sérios candidatos a sofrer de novo a mesma vírgula que apareceu na letra A. Essa vírgula está errada. Esta vírgula aqui está correta. Está introduzindo o oposto, mas esta aqui está errada. Bom, a resposta só pode ser a letra E. O mercado está recebendo um bando de neófitos que são sérios candidatos a sofrer uma carnificina. A Rosenthal, você disse que o emprego da vírgula aqui estava correto. E está mesmo. Só que a ausência da vírgula também está correta. Esse que aqui é um pronome relativo, introduz oração adjetiva. Se eu quiser dar a esta oração um caráter explicativo, eu uso a vírgula. Mas se eu quiser dar um caráter restritivo, eu não uso. E ele fez essa opção por dar caráter restritivo. Aí ele usa a vírgula, poderia usar o travessão aqui. Disse, para indicar que aquela fala ali não foi do autor do texto, mas sim uma reprodução. Disse o americano Jim Rogers. E aí eu entro o oposto explicando quem é o Jim Rogers, um dos gurus do mundo dos investimentos. Perfeito, maravilhoso, letra E. Então você vê que a questão de pontuação, identificação de frase certa, frase errada e frase longa, frase grande. Essa questão de conjunção é uma das mais interessantes que eu já vi até hoje. Então, aqui, ó, mais é o elemento responsável pela articulação semântica e sintática entre as orações de cada período, expressando a ideia de oposição, advertência, compensação. Então, olha lá, uma ideia de contraposição, ideia de adversidade, ideia, né, ressalva. Porém, ele fala o seguinte, essa construção pode também iniciar orações que apresentam uma justificativa, uma razão, uma causa, isso tudo é sinônimo. Uma explicação, uma justificativa é isso. Uma explicação. Ou seja, no fundo está funcionando como um porquê. Olhem que questão bonita, gente. O celular custou caro, mas eu não paguei por ele. Vem cá, é uma ressalva. Custou caro? Custou, mas eu não paguei por ele. Isso aí é alguma justificativa? Por que eu não paguei por ele? Não, não tem essa ideia de porquê. Não tem essa ideia de justificativa. Eu já tenho celular. Se eu já tenho celular, a expectativa é que não há necessidade de comprar outro. Mas comprarei outro. Olha lá a ideia de ressalva, de oposição, de contraposição, de adversidade. Comprei outro celular, mas o velho já não está funcionando. Espera lá, eu comprei outro celular porque o velho já não está funcionando. Repare que esse mais aqui funciona como porquê. Olha lá como é que introduz uma justificativa para a compra do celular. Por que eu comprei outro celular? O que justifica eu comprar outro celular? É que o velho já não está funcionando. Então esse mais aqui funciona como porquê. E olha lá como é que é importante você ler o enunciado da questão, ler o comando da questão com toda atenção. É essa a resposta. Perdi meu celular, por que compraria outro? Não faz sentido. Você vê que não é ideia de justificativa. É ideia de oposição. Tá? Ideia de ressalva. Comprei. Perdi, mas fica tranquilo. Olha a ressalva. Comprarei outro logo. Troquei de operadora, mas o número não mudou. Quando você fala troquei de operadora, qual é a expectativa que se cria? Que o número de celular se transforme, mas não se transformou, não alterou. Então a ideia de oposição é de ressalva. Também você não consegue utilizar a palavra porquê no lugar. Maravilha. Outra questão envolvendo semântica muito interessante. Olha só, gente. Muito interessante. Para responder a questão 3, considere o texto da propaganda tal. Incrível como
mesmo superando todas as suas expectativas, esse carro seja exatamente o que você está querendo. Pera lá. Se ele está superando todas as minhas expectativas, não há oposição. Esse mesmo aqui introduz uma oração concessiva. A ideia de concessão está intimamente ligada à ideia de oposição. Se ele está superando todas as minhas expectativas, certo? Ele é exatamente o que eu estava procurando, o que eu estava querendo. Então não há oposição entre as duas ideias, entre as duas orações. Não há oposição. A ideia do emprego de mesmo seria a ideia de oposição. Mas aí é que está o problema. É aí onde reside o problema. Se ele está superando todas as minhas expectativas, caramba, o carro representa tudo aquilo que eu estava querendo. Então o emprego do mesmo que não faz sentido. Porque ele está colocando dois elementos que não se opõem em oposição. O fato de ele superar todas as minhas expectativas entra em oposição, contradiz o fato de esse carro ser exatamente o que eu estava querendo? Não. Então o emprego desse mesmo indica uma ideia paradoxal, sem sentido. Por quê? Porque não há oposição entre a ideia de um carro superar todas as minhas expectativas e esse mesmo carro, ser exatamente o que eu estava esperando. Então, o que há uma incoerência aí. Quem fala uma frase como essa está sendo paradoxal, está sendo incoerente. Então, é uma oposição, a palavra mesmo estabelece uma ideia de oposição, mas uma oposição inexistente entre as duas ideias. E isso gera uma coisa chamada incoerência, falta de sentido. Então, a falta de sentido ela estabelece uma relação o quê? Paradoxal. Isso gera um paradoxo. Tá legal? Então, a frase ficou sem sentido. Maravilha, gente. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá, questão número 4. Certo? Olha lá, questão de sintaxe. O despertar de um novo Brasil, que é o título, é uma frase nominal. Sim, é uma frase nominal. Por quê? Porque não há verbo. É um título em que despertar não é verbo, despertar está substantivado. Olha o substantivando o verbo despertar, isso aqui é um substantivo. Certo? Aí tem a preposição, um artigo indefinido, um adjetivo e um substantivo próprio. O título não contém nenhum verbo, ou seja, não forma uma oração. Beleza? Então é uma frase nominal, uma frase sem verbo, só nome. Sim. Certo? Em O Despertar de um Novo Brasil, o e novo tem a mesma função sintática. Sim, despertar que está substantivado, tá, é o núcleo de algum elemento. Como a frase nominal é até difícil identificar. Mas o, que não é o núcleo, é um adjunto adnominal. De um novo Brasil é complemento de despertar. Beleza? É um complemento, sendo que o núcleo é Brasil. Novo é adjunto adnominal também, porque está ao lado deste núcleo. Então, ambos são adjuntos adnominais. Beleza. O despertar é sujeito da oração. Pera, se não há verbo, como é que pode haver sujeito? Por isso que eu falei que é até difícil a gente identificar a função sintática de o despertar de novo Brasil, da expressão inteira. Por quê? Porque não há uma sequência, não há um verbo, não há um elemento. Tá? Então ele está trabalhando de uma forma isolada. Então eu não posso dizer que o despertar seja sujeito. Beleza? Então, sujeito sem verbo não há. Itens 1 e 2 apenas que estão corretos. Item 5. Os valores semânticos de para, respeitando-se a ordem do emprego dessa palavra aí, para a sucata o retroprojetor, ou seja, eu estou enviando o retroprojetor para a sucata, em direção à sucata, certo?
Essa preposição para, aqui, essa primeira preposição, certo? Ela, na realidade, ela estabelece uma ideia de direção, de destino, tá? De lugar. De lugar. Beleza? Se houvesse as palavras direção ou destino, você daria preferência a essas palavras. Por quê? Qual é o destino do retroprojetor? O destino é sucata. Você está mandando o retroprojetor em direção a sucata, está transformando em sucata. O lugar para onde ele vai é sucata. Tá? É uma adjunta adverbial de lugar, mas a função sintática é uma adjunta adverbial de lugar, mas a palavra mais específica, as palavras mais específicas são direção ou destino. Não aparecem essas palavras, mas aparece lugar. Por quê? Porque lugar você pode falar, eu voltei de São Paulo. De São Paulo é adjunta adverbial de lugar? É. Só que dá ideia de origem. Então lugar na realidade se subdivide. Direção ou destino são mais específicos. Mas como não apareceram, você opta por lugar. Beleza. Que precisava de ajudante para passar, a fim de passar, com o objetivo de passar, com a finalidade de passar. Então aqui nitidamente a ideia de finalidade, resposta à letra A. Olha lá aquilo que eu falei, olha a questão de interpretação de textos. É uma questão que fala sobre a questão do plano de saúde lá nos Estados Unidos, e aliás, hoje as pessoas veem que o Obama estava certo, né? Porque com a pandemia, né? Com a pandemia, se eles viram como seria bom ter um sistema de saúde que pudesse absorver todo mundo, enfim. Muitas pessoas entraram nos hospitais durante a pandemia, ficaram internadas durante muito tempo, saíram com contas de mais de $1 milhão. Muita gente quebrou por causa disso. Bom, vamos lá, galera. O discurso foi excelente, direto, sem ser raso, técnico, sem ser chato, sensível, sem ser piegas. No horário nobre da quarta-feira passada, o presidente Barack Obama falou durante 47 minutos em sessão conjunta do Congresso, com o objetivo de virar o jogo a favor de sua proposta de reforma do sistema de saúde. Então, ele tinha essa intenção de reformar o sistema de saúde. Depois de promovê-la a prioridade número 1 de sua agenda doméstica e vê-la ser estraçalhada nas inúmeras reuniões que deputados e senadores fizeram com eleitores no recesso parlamentar de agosto, Obama está sendo convidado a descer do palanque para ser apresentado à realidade. Ó. Ou seja, tudo aquilo que se falou, esquece. Não vai... E a realidade é o avesso da utopia. A maioria, exatamente 51% da última pesquisa, é contra a reforma da saúde. E aí vem o porquê. É contra a reforma da saúde por quê? Traduzindo, os americanos não querem um sistema público de saúde para competir com as empresas privadas. E não gostam da ideia de o governo administrar o sistema atual para evitar abusos das seguradoras. E a explicação disso tudo, por que os americanos não querem? Porque por trás disso é uma mensagem cujas raízes remontam à história do país. A maioria dos americanos desconfia da honestidade dos propósitos e da competência dos governos. Gente, tudo isso, quer dizer, as pessoas não melhoraram o sistema de saúde por um motivo, né, que é desconfiança. Aqui está a ideia principal do texto. Olha, a proposta do Obama seria uma proposta legal, seria uma proposta bacana, seria uma proposta interessante? Sim, mas os americanos não aceitaram, não quiseram. A maioria era contrária, 51% eram contrários. Por quê? Porque eles desconfiam da honestidade dos políticos. E isso remonta lá na história do país, tá lá nas raízes. Então, na superfície, o debate sobre a saúde provoca divergências técnicas. Na proposta de Obama, todos os americanos serão obrigados a ter plano de saúde. Mas qual é o leque mínimo dos benefícios? Obama promete que o governo vai subsidiar quem não puder comprar um plano. Mas de quanto será o subsídio? Obama disse pela primeira vez que o custo da reforma em 10 anos será no máximo de $900 bilhões em 10 anos. E o grosso do dinheiro virá da redução do desperdício e das fraudes. E aí vem também o motivo. Você se lembra quando eu disse que os americanos desconfiam dos planos
dos políticos e tal, e essa desconfiança vem lá da história do país, vem do elemento histórico e tal. Mas de onde saiu o cálculo do que escorre pelo ralo do desperdício das fraudes? Aí, olha lá o desconfio. Pera, se já existe, né, se o Obama já enxerga que existe um desperdício, por que a gente não aproveita esse desperdício para a gente? Essa foi a visão dos americanos. Então a gente só vai aproveitar esse desperdício, esse dinheiro todo que sai pelo ralo, para fazer esses planos de saúde, ou seja, para subsidiar quem não puder pagar esse plano de saúde. Então você vê que a desconfiança dos americanos também vem daí. Se já existe essa dificuldade, por que a gente tem que aguardar isso? Então, mas de onde saiu o cálculo? Esse cálculo vem de onde? Qual a origem desse cálculo? Então, no fundo, o que o texto quer chamar a atenção? Que existe realmente uma proposta legal, uma proposta interessante, mas a ideia principal do texto, olha, vai ser muito difícil mexer nisso. Por que vai ser muito difícil mexer nisso? Porque, primeiro, eles vão levar a paulada dos deputados, dos senadores, do Congresso americano, e segundo, que a população não acredita nos políticos. E o fato é a população não acreditar nos políticos não vem de agora, vem lá da história dos Estados Unidos. Remonta a história dos Estados Unidos. Beleza? Então a ideia principal é exatamente essa. Olha, os americanos dificilmente deixarão passar esse projeto. Por quê? Porque eles não confiam nos políticos americanos. Essa é a ideia principal do texto. Então, qual das formulações resume conceitualmente o argumento central do texto? A ideia principal, o argumento central do texto. O Obama disse pela primeira vez que o custo da reforma em 10 anos será no máximo de 900 bilhões de dólares. Tá? Isso aqui é um argumento que o Obama utilizou, mas não é a principal ideia do texto, hein, cara? Tá, tudo bem, isso aqui seria o argumento se passasse. Mas não passou, não. A ideia principal do texto é informar que não passou. E não passou por quê? Isso aqui seria um argumento para tentar passar. Mas o que o texto quer informar no frigir dos ovos é que não passou. Na superfície, o debate provoca divergências técnicas. Provoca, mas é a ideia principal do texto? Não, a ideia principal do texto é dizer o porquê que não passou. Na proposta do Obama, todos os americanos serão obrigados a ter plano de saúde. É verdade isso? É verdade. Essa é a proposta? É. Mas é o que justifica o fato de não passar? Não. Obama promete que o governo vai subsidiar quem não puder comprar um plano. Esse seria mais um argumento a favor de passar o plano. Mas o plano não passou e tem que justificar o porquê. A maioria dos americanos desconfia da honestidade dos propósitos e da competência dos governos, qualquer governo. Esse é o grande motivo. Esse aqui é o grande motivo de esse projeto não passar. A desconfiança que os americanos têm em relação a qualquer governo. Não era o governo especificamente do Obama, não. Isso aí remonta à história dos Estados Unidos. Então essa é a ideia principal do texto. Tá? Essa desconfiança que o governo tem em relação, que o povo tem em relação aos governos de uma forma geral, e isso acabou fazendo com que esse projeto não fosse adiante. Né? E hoje eles devem estar arrependidos, né? Depois da pandemia, nossa, eu imagino que eles devem estar muito arrependidos. Bom, vamos lá. A conotação, olha lá, questão de denotação e conotação. É o lugar em que ecoam as experiências culturais da comunidade de uma língua, na medida em que o uso da expressão e palavras revela aos juízes de valor de maneira marcante. Considerando essa afirmação Vazeredo é um baita autor, gente. Identifique o emprego da linguagem conotativa, preservando o contexto nas opções a seguir. O presidente Barack Obama falou durante 47 minutos. Há algum elemento com expressão conotativa, uma expressão figurada? Não. Técnico sem ser chato? Também não. Do que escorrer pelo ralo. Gente, dinheiro escorre pelo ralo? Não. É uma expressão figurada. Né? Escorre pelo ralo é aquela água que sobra. Mas quando a gente utiliza escorrer pelo ralo, tá? Significa que a gente está desperdiçando alguma coisa. Você pode, né? Tem gente que é muito inteligente, mas a inteligência daquela pessoa escorre pelo ralo, quer dizer, não utiliza aquela inteligência de uma forma legal, de uma forma adequada. Então, você desperdiça aquela inteligência. Então,
A expressão escorrer pelo ralo ganha essa conotação de desperdiçar algo que você tem. Então, aqui, essa expressão aqui é uma expressão conotativa, uma expressão figurada. Obama promete que o governo vai subsidiar. Todas as expressões estão no sentido previsto no dicionário. A maioria dos americanos desconfia da honestidade, dos propósitos, dos objetivos, das intenções. As palavras estão sendo utilizadas todas no sentido denotativo, sentido previsto pelos dicionários. Maravilha. Questão número 8, como eu falei, é uma questão que pede a parte de funções de linguagem. Tá legal? Então, olha lá. O discurso foi excelente. Olha só, quando a pessoa expõe sua opinião de uma forma muito enfática, com muita ênfase, quando a pessoa expõe seu gosto, sua opinião, seus sentimentos de uma forma muito enfática, isso aqui, tá? A função de linguagem aqui é a função emotiva. Beleza? Então, o discurso não foi bom, o discurso foi excelente, então ele expôs de uma forma muito enfática. Item 2. Na proposta de Obama, todos os americanos serão obrigados a ter plano de saúde. Ou seja, ele só está reproduzindo a fala de alguém aqui. Ele está falando de uma forma objetiva, técnica, reproduzindo a fala de alguém. Certo? Então, se é um texto, esse fragmento do texto é um fragmento técnico, sem exposição de opinião, sem passar emoções, tá? Isso aqui é referencial. Função referencial. Traduzindo, olha, essa palavra aqui é metalinguística. Por que metalinguística? A metalinguística é quando você utiliza, uma ciência para explicar a própria ciência. Então, por exemplo, quando você tem uma peça de teatro falando sobre teatro, quando você tem um filme, um filme de cinema, por exemplo, Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen, é um filme que fala sobre filme. Quando você tem certas canções do maravilhoso Milton Nascimento, a música maravilhosa, o Milton é maravilhoso, certas canções é música falando de música, de falar sobre música. E quando a gente utiliza a língua para falar sobre a própria língua, ou seja, quando você utiliza traduzindo significa o quê? Que eu vou usar a língua para explicar a terminologia, para explicar a ideia, para falar sobre a própria língua. Tá? Algo que não estava bem explicado, que não estava bem esclarecido, então eu vou utilizar a língua para explicar o significado de uma palavra, ou seja, a língua falando sobre a própria língua. Então, quando você fala traduzindo, você vai explicar algo que já estava escrito anteriormente. Então, você vai utilizar a língua para falar sobre a própria língua, para explicar melhor, para esclarecer melhor o sentido de uma expressão, de uma palavra, etc. e tal. Então, a sequência é emotiva, referencial e metalinguística. A resposta é a letra A. Questão número 9. Vamos lá. Os trechos a seguir foram extraídos, Com relação à ocorrência de crase, assinale a alternativa em que o trecho se representa corretamente acentuado. Então, a questãozinha de crase. Foi aquilo que eu falei, olha lá. Identificação de frase certa, frase errada, em que você encontra crase, você encontra concordância. Não encontrei regência, não encontrei colocação pronominal. Mas, se eles cobram crase, se eles cobram concordância, certamente eles cobrariam regência. Certo? Colocação pronominal. Ficar a favor, gente, pelo amor de Deus, né? Favor é uma palavra masculina. Então, se tiver que aparecer o A, esse A tem que ser sem crase, porque seria tão somente a preposição. Beleza? Letra B. Foi aberta uma exceção a normas. Normas estão no plural, gente. Como é que eu posso ter preposição A, artigo feminino no singular, antinorma está no plural. Então, eu teria um artigo no singular, antinorma no plural, normas no plural. Isso não existe. O que você poderia usar? Só preposição A ou preposição A mais artigo as. Uma exceção, preposição A mais artigo as, que daria as com crase. Ou você usa a puro ou as com crase.
Beleza? Letra C. Estão começando a incomodar. Crase antes de verbo, não, né? Pelo amor de Deus. É só a preposição. Os torcedores cobraram do árbitro uma dignidade superior a 2. Olha lá, olha só, gente. Que bonito. Uma dignidade superior à dignidade dos atletas. A palavra dignidade está implícita aqui. Então vamos substituir dignidade por caráter. Cobraram do árbitro um caráter, que é masculino, né? Estou substituindo dignidade, que é feminino, por caráter. Um caráter superior ao. Aí a palavra caráter estaria subentendida, estaria elíptica, ao caráter dos atletas. Então repare que passa de A para ao. Quando eu substituir dignidade, que é uma palavra feminina, para uma palavra masculina, que é caráter. Então essa crase aqui é a preposição a exigida por superior, superior a alguma coisa, mas o artigo a de a dignidade, mesmo a palavra dignidade não está escrita aí. Ela está elíptica, ela está subentendida. Tanto é que quando eu substituir dignidade por caráter, superior a alguma coisa, a preposição a é o artigo o de o caráter, o que deu ao. Então a crase correta está aqui. Questão muito bonita, linda, linda, linda questão de crase. Por fim, passo a passo entre palavras repetidas não pode haver crase. Confirmamos resposta letra D de dado. E a questão 10 e última, para a gente fechar nosso trabalho aí sobre a banca Souls Hundred. Aliás, de todos os nomes difíceis, complicados e estranhos dessas bancas, Souls Hundred certamente é mais difícil. Acho que juntou os dois nomes, Souza e Andrade, ainda fez um proparoxítono aí, Souls Hundred. É sensacional. Vamos lá, gente. Que é uma questão até de concordância nominal, né? Deveria ser necessário a presença. Olha lá, eu tenho um determinante. Se eu tenho determinante, a presença deveria ser necessária. A letra A está errada. Ficam proibidas as entradas? Não, né? Ficam proibidas as entradas. As entradas ficam proibidas. Tá? Bom, vamos lá, vou pular a letra C. Pode ser bom a visita. A visita pode ser, eu tenho um determinante, então o adjetivo tem que concordar com o determinante. Pode ser boa a visita pode ser boa. Sempre é preciso vários seminários? Não, vários seminários sempre são precisos, sempre são necessários. Tá? Bom, a resposta só pode ser a letra C. É necessário disciplina. Não, Rosenthal, não teria que ser é necessária. Se eu tivesse o artigo, seria é necessária a disciplina. Tá? Se eu tivesse um determinante, isso aqui é aquele caso, disciplina, é aquele caso do verbo ser. Tá? Eu tenho o verbo ser. Se o substantivo vier com determinante, o adjetivo concorda com o determinante. Então, o determinante é o artigo definido feminino a, então necessária teria que assumir a forma feminina. Mas quando o termo vem sem determinante, como aqui disciplina, que está sem qualquer tipo de determinante, o adjetivo tem que vir na forma neutra, e a forma neutra é masculina. Tá? A língua é machista, não sou eu que sou machista não, a língua é machista. E é o que acontece aqui, como não veio determinante em disciplina, o adjetivo está na forma neutra, na forma masculina, essa construção está correta. Por isso que a resposta é a letra C. Tá? É aquele caso de entrada é proibido. Olha lá. Entrada não é feminino? Ah, então não teria que ser feminino? Proibida? Não, por quê? Porque está sem determinante. Mas se eu disser a entrada, aí sim, tem o determinante, a entrada é proibida. Tá? Coloquei o determinante e o adjetivo já passa a concordar com o determinante. Então, você vê que proibida já assume a forma feminina. Maravilha, galera! Então, com isso aí, nós fechamos aí o nosso trabalhinho, né, de análise da banca Souls Hundred, né, que é até difícil pronunciar a palavra Souls Hundred, e eu acho que vocês já estão bem orientados,
certo? De como que essa banca procede. Valeu, galerinha, maravilha, maravilha. Tá, quinta-feira nós temos a nossa tradicionalíssima live. Tá legal? Todos os dias lá no Instagram nós temos a questão do dia, né? Basta me seguir, @professor_Rosenthal, certo? E nós estamos sempre oferecendo algo novo, inédito aí para vocês. Valeu, galera! Um grande abraço para todos e até a próxima.